Bom dia pessoal. Passando por aqui para gravar esse vídeo hoje de devocional de manhã. Muitas pessoas têm me pedido, é que eu não consigo mesmo gravar só por questão do tempo, né? De tempo mesmo, de horário. Mas que nessa terça, né, a gente possa ser ministrado por aquilo que Deus quer ensinar pra gente. Eu acredito que todo mundo conhece a passagem, né, lá de Mateus, quando fala sobre aquela grande tempestade que estava. E Jesus, ele veio andando sobre as águas, ele veio andando, né? E os discípulos ficaram com medo, porque chegaram até a pensar que era um fantasma. Mas Jesus, ele se identificou sendo ele, né? E todos os discípulos estavam ali no barco. Quando eu estava grávida da minha segunda filha, eu fiquei internada porque ela queria nascer prematura. E eu tive uma experiência muito grande a respeito de Pedro, porque é muito comum, eu acho que não só comigo, eu acredito que todo mundo já ouviu falar de Pedro, né? Ai, porque Pedro afundou. Ai, porque Pedro perdeu a fé. Ai, porque Pedro isso, porque Pedro aquilo. E quando eu tava internada nessa situação, eu tava a semana toda lendo esses diferentes livros, né? Porque a gente sabe que Mateus, Marcos, Lucas, João, eles falam a mesma história, mas de um ponto de vista diferente. E eu tava a semana toda lendo sobre isso. E quando eu fui internada, eu fiquei com muito medo. Porque nós somos humanos, a gente tem medo. Deus fez a gente humano, Deus não fez a gente de aço, né? Então a gente tem sentimentos, a gente tem emoções. E eu tava com muito medo. E eu me lembro de que, sabe, como se Deus tivesse entrado ali naquele quarto para fazer uma entrevista comigo. E, sabe, a experiência que eu tive mudou muito o meu conceito sobre Pedro. Ai, Elaine, por quê? Os discípulos todos estavam no barco, todos estavam vendo a tempestade. Acredito que todos estavam com medo, acredito. Mas Pedro, ele foi o único que saiu do barco. Ele foi o único que teve coragem de sair do barco, mesmo no meio da tempestade. Então todo mundo criticou, a maioria das pessoas criticam Pedro, porque Pedro perdeu a fé, porque Pedro afundou. Mas ele foi o único que teve coragem de sair do barco. Talvez as pessoas tenham te rotulado assim. Ah, você não tem fé, você tem pouca fé, você isso, você aquilo. Mas quantas vezes o que parece ser, sabe, mais medroso é o que tem mais coragem. Você já ouviu aquele ditado? Quando eu tô fraca, que você fala assim, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta disso. Deus, ele te reveste de uma força e você vai, você avança, sabe? Então, Pedro saiu do barco. Ele andou sobre as águas. Elaine, mas quando ele reparou, verdade, quando ele reparou na tempestade, ele afundou. Ele afundou, estendeu a mãozinha assim pra cima, ó, e falou, Jesus, socorre-me. E pode ler lá em Mateus, tá escrito, imediatamente, Jesus o pegou pela mão. Ele não se afundou, ele não morreu. Quando ele clamou por Jesus, imediatamente Jesus o tomou pela mão. Então, o que eu quero falar para você hoje, nessa terça-feira? Talvez você, no meio da tempestade, você até saiu, você teve fé, você teve coragem para sair do barco e andar sobre as águas. Mas talvez quando você reparou na tempestade ao redor, você começou a afundar. Mas se você clamar por Jesus, imediatamente ele vai te pegar pela mão. Ele não vai deixar você se afundar. Ele não vai deixar você morrer nesse mar, tá? Então que nessa manhã você clame por Jesus. Não importa
Não importa o que as pessoas têm falado de você, o que as pessoas têm comentado de você. As pessoas não sabem nada da nossa intimidade. As pessoas, elas sabem o que elas veem e o que elas acham que sabem. Elas não sabem. Então que hoje você se sinta encorajado. Elaine, eu tô no meio de uma tempestade imensa. Chame por Jesus. Imediatamente, ele vai te tomar pelas mãos. Um grande beijo e uma abençoada terça-feira a todos.